Boa tarde, turma. Tudo bem? Todo mundo animado hoje? Para mais mal, não, mais ou menos. Alguns estão, né? Isso que é importante. Então, olha só, alguns avisos primeiro, a gente começa a nossa aula. Bom, o primeiro aviso é com relação à prova de vocês. Ela já está corrigida. Já lancei ela na minha planilha de notas, já lancei ela todinha. Então, já posso entregar para vocês, mas preciso marcar um dia, né? Então, muito provavelmente, o dia que eu vou escolher para entregar para vocês vai ser na próxima quarta. Mas, para compensar, eu vou tentar, já na próxima quarta, entregar a prova 1, que vocês fizeram, junto com a prova 2 já, que vocês vão fazer agora sexta-feira, tá bom? Mas aí eu vou confirmar com vocês, segunda-feira a gente conversa mais um pouco sobre isso. Mas então, a priori, semana que vem você recebe aí a sua prova e se der as suas 2 provas logo. Mas isso é uma coisa que eu ainda vou confirmar. Falando em prova, lá no site do Moodle, lá na plataforma Moodle, já tem o requerimento de segunda chamada. Já comentei. Só que até hoje. Então, por favor, aqueles que perderam a prova, porque estavam doentes ou, sei lá, alguma coisa impossibilitou, entre no Moodle, aperte lá no requerimento, preencha, anexe o documento lá que comprova que você realmente não poderia estar aqui presente, e aí você espera a resposta e pronto, você já deu entrada. Tá? Mas não perca, gente, por favor. Tá bom? Não percam o prazo. A prova de sexta-feira agora, ela já está pronta, tá bom? Aí, como eu sempre digo, o conteúdo dela é até o conteúdo de hoje, que a gente vai estudar hoje, quarta-feira, tá bom? Aí, teve alguns colegas de vocês que falaram assim, professor, mas da última vez o senhor falou que se eu fizesse a lista toda, eu ia me dar bem na prova. É verdade. Ah, só que a lista é de assuntos da semana que vem. É verdade. E não vai cair assunto da semana que vem. Não vai cair, vai ser só de hoje. Mas mesmo assim a lista vai preparar você, porque se você sabe o assunto posterior, você sabe o de agora também. Ou não, né? Então a ideia, de qualquer forma, a ideia é que você estude os assuntos para a prova, principalmente, que a gente viu em sala, tá bom? Claro que a lista vai preparar vocês, a lista ela vai trazer uma dificuldade até um pouco maior, às vezes, do que a prova, apesar de ser de questões futuras. Mas sim, a verdade é que você vai estudar até o que a gente estudou aqui em sala, mas também se você fez a sua lista semanal, se você prestou atenção na lista de sexta-feira, que você resolveu lá na sala de monitoria, tudo isso junto vai ajudar você a fazer uma boa prova, mas não deixe de estudar todo o conteúdo que a gente viu, tá bom? Então é isso, então já sabe, sexta-feira pode cair o conteúdo ou de segunda-feira, ou de hoje, ou assuntos passados, né, já que tudo é cumulativo, e é isso. Então, ó, falando no assunto de hoje, eu já adianto aqui para vocês que o assunto de hoje ele é um pouquinho grande, assim, não é pequeno, vamos dizer assim, né? Então tem muito conteúdo para hoje, então eu peço assim paciência da parte de vocês e até concentração, porque hoje é um dia que o assunto ele é grande e ele não é assim, digamos, ele é novo praticamente para vocês assim. A gente não vê muito aí no ensino médio, então é algo novo e com conteúdo aí extenso um pouquinho. Então a gente vai tentar até o máximo que der. Caso eu esteja muito acelerado, você pode me dizer, professor, vá um pouquinho mais devagar para eu entender melhor, não tem problema, e aí a gente vai conversando, tá bom? Então, afinal, o que a gente vai estudar hoje? Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar sobre retas, ou seja, equação da reta, equação do plano e produto vetorial. São esses 3 assuntos, equação da reta, equação do plano e produto vetorial. É claro que a maioria aqui já resolveu a lista inteira, então já estudou essa parte aqui, né? Porque a lista de vocês tem muito lá, equação da reta, do plano, produto vetorial, então a maioria aqui já sabe, só vai agora relembrar. Mas tá bom, para quem ainda não fez, a partir da aula de hoje você vai conseguir resolver praticamente toda a lista semanal de vocês, que é para entregar amanhã, inclusive. Antes de a gente começar a nossa aula, lá pelo menos nos nossos slides, eu queria fazer só 2 observações aqui, que vão ser relevantes para a aula de hoje, tá? A primeira é com relação à aula passada. Na aula passada, o último assunto que a gente viu foi projeção, quando você quer projetar um vetor em outro. Então, até para relembrar um pouquinho desse assunto, digamos que você tem um vetor U e você quer projetar ele no eixo X. Para projetar no eixo X, você escolhe um representante lá do eixo X, um vetor que seja um representante. Bom, um bom representante para o eixo X seria o vetor I, que é o vetor da base canônica, que ele é unitário e tudo mais. Então, ó, digamos que você queira calcular a projeção do seu vetor U
no vetor canônico lá I. Como é que você faz? Isso aqui, né? Ou eu posso escrever assim, projeção de U em I, ou eu vou escrever só assim, ó, U de I, tá? Mas é a mesma coisa. Então, como é que você calcula a projeção? Aula passada. Você viu, ó, que se você quer projetar um vetor U agora aqui no vetor I, você calcula o produto interno entre esses vetores e você divide pela norma, nesse caso aqui, ó, do vetor I ao quadrado. Só isso? Não. Isso aqui é só aquela constante. Depois você pega essa constante e multiplica pelo vetor I. E agora, o que você faz? Vamos lá. Bom, o vetor I, como eu falei, ele é um bom representante porque ele é unitário. Ou seja, a norma dele é igual a 1. Então, essa parte aqui, ó, esse denominador, pelo menos eu já sei que ele é igual a 1. Então, eu não vou ter problema com ele. A gente viu também que isso daqui dá um resultado interessante. Quando você pega um vetor e faz o produto interno com o vetor I da base canônica. Isso aqui dá o quê? Supondo que U é um vetor de coordenadas x, y, z. Então, isso aqui vai dar o quê, esse produto interno? Vai dar x. Né? Você faz lá o produto interno, como você aprendeu, isso aqui vai dar x. Então, no final, ó, a projeção desse seu vetor U em I vai ser x, I. Ou seja, em termos de coordenadas, a projeção vai coincidir com a sua coordenada x do seu vetor. Se você fizer a mesma coisa com o vetor j, você tem aqui o vetor U e você vai projetar ele no eixo y, eu escolho aqui o vetor j, você vai fazer a mesma conta, dividir aqui pela norma ao quadrado, que também é uma norma unitária. Só que agora, quando você fizer esse produto interno, vai dar y. E aí você vai multiplicar com o vetor j, e aí você vai ter yj. Então, quem é a projeção do meu vetor U em I? Xi. Quem é a projeção dele em J? YJ. Em termos, isso aqui, se eu tivesse também o K aqui, XYZ, a projeção de U em K seria ZK. Tá? Então, olha só, se eu estiver no plano, e eu escolho aqui uma coordenada XY, e esse daqui é o meu vetor U. Então, ó, quando eu faço a projeção dele no eixo X, deixa eu pegar aqui outra cor. Aqui, ó, quando eu faço a projeção dele, o que é a projeção mesmo? É o vetor que sai da origem e chega até aqui esse ponto, né? Esse vetor aqui é o meu vetor U, projeção em I. Se eu fizer aqui em Y a projeção dele, essa projeção aqui vai ser o meu vetor UJ. E aí, ó, você até percebe que se eu pegar esse vetor UJ e trazer ele para cá, quem é o meu vetor U? É a soma do meu vetor UI com o meu vetor UJ. Ou seja, eu posso escrever o meu vetor U dessa forma aqui, ó, como se fosse a projeção dele no eixo X, mais a projeção dele no eixo Y. Claro que isso aqui é XI, isso aqui é YJ, né? Isso aqui a gente até viu na aula passada. Então, pronto, isso aqui é só uma aplicação, né, das projeções. Essas projeções aqui elas são mais clássicas, né? Você consegue fazer elas mesmo sem ter a forma da projeção, mas ela é um caso particular daquilo que a gente viu na aula passada. Então, isso aqui também aproveitei até para relembrar nossa fórmula ali, apesar de que vocês não decoraram a fórmula. Vocês decoraram o quê? A demonstração, né? Isso que vocês vão fazer na hora da prova. Tudo bem. Tá, outra observação, tá? Que a gente vai precisar hoje desse resultado aqui. Bom, se vocês repararem, ainda olhando para esse quadro aqui, ó, a gente está acostumado a, por exemplo, eu falo assim para vocês, olha, o meu vetor U é um vetor XY ou XYZ. Né? Então, quando eu digo isso daqui, você já sabe, você já está acostumado que o seu vetor U, ele sai da origem e ele chega até a coordenada XY. Então, por quê? Porque o vetor representante de posição de um vetor é o vetor que sai da origem e chega no ponto. Mas, nem sempre a vida vai ser tão fácil assim.
Então, pode acontecer de você ter um vetor que ele está no plano. Tem aqui, ó, um vetor. Digamos que você tem aqui um ponto A. Esse ponto A tem coordenadas x1 e aqui y1. E digamos que você tem outro ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto B, onde as coordenadas dele vão ser x2 e bem aqui y2. Olha só. Então, digamos que você tem dois pontos A e B. E aí eu tenho um vetor que ele não sai da origem, mas ele sai do ponto A e vai para o ponto B. Então, está aqui o vetor. Esse vetor aqui, já que ele sai do ponto A para o ponto B, eu vou chamar ele de vetor AB. Então, ó, nesse caso aqui, que o vetor não sai da origem, eu posso dizer, por exemplo, que o meu vetor AB ele é igual à coordenada de B, x2, y2? Sim ou não? Não posso, né? Só se ele saísse da origem e viesse para cá, e tudo bem. Eu posso dizer que a coordenada dele é o x1 e y1? Sim ou não? Não também, só se o vetor saísse da origem e chegasse aqui. Então, não posso falar nenhum nem outro. E agora, como é que eu descubro as coordenadas desse vetor aqui AB? O que eu vou fazer? Isso aqui a gente vai usar muito hoje, tá? Por isso que é importante a gente entender logo isso daqui. Então, olha só, eu vou bolar uma estratégia. Eu não sei escrever coordenada de vetor quando ele sai de um ponto aleatório para outro. Eu só sei escrever quando ele sai da origem. O que eu vou fazer, então? Eu vou desenhar aqui dois vetores saindo da origem. Então, eu vou desenhar esse vetor aqui. Eu vou apagar aqui porque eu vou desenhar outro, ó, vindo para cá. Esse vetor aqui, eu vou chamar a origem do meu ponto O. Então, esse meu vetor aqui seria o OA. Ou seja, ele sai da origem e vai até o meu ponto A. Já esse meu vetor aqui embaixo, já seria o meu vetor OB. Porque ele sai da origem e vai até o meu ponto B. Correto? Tá, olhando para essa configuração aqui, vocês concordam comigo? Ó? Imagina que eu não tivesse feito o OB ainda. Então, aqui, ó, eu tenho o OA e o AB, né? Ó, onde termina o vetor OA, começa o meu vetor AB. Então, se eu quisesse fazer a soma desse vetor com esse vetor, seria quem? Seria justamente o meu vetor OB. Então, eu posso afirmar que o meu vetor OB seria a soma desse vetor com esse vetor? Sim. Então, é isso que eu vou escrever. Ó. Eu vou escrever que o meu vetor OB, ele é, na verdade, o resultado de uma soma do meu vetor OA mais o meu vetor AB. Aí você fala, tá, professor, mas eu queria saber só o AB. Para que eu vou me complicar aqui colocando mais dois aqui? Porque, olha só, o OB, você sabe as coordenadas dele? Sabe. Por quê? Porque ele sai da origem e chega no B, sendo que o B é essa coordenada bem aqui, ó. Você sabe quem é o OA? Sabe também, porque ele sai da origem e chega aqui no ponto A. Então, ó, eu vou isolar o meu AB daqui, ó. Então, quem é o meu vetor AB? O meu vetor AB seria o meu vetor OB menos o meu vetor OA. Continuando aqui a minha equação. Quem é o meu vetor OB? Já que ele sai da origem e chega no ponto B, então eu consigo identificar ele como sendo a coordenada aqui do B, que é x2 e y2. Então, venho aqui, ó, escrevo aqui x2 e y2. A mesma coisa eu vou fazer com A. Então, aqui eu vou menos. Quem é o OA? É aquela coordenada que é o ponto A. x1, y1. E agora, o que eu faço? Eu subtrair esses dois vetores. Eu subtraio em cada coordenada. Então, venho aqui, ó. AB é igual x2 menos x1, x2 menos x1, e aqui y2 menos y1. Ou seja, se você quer achar o vetor, as coordenadas dele, que ele sai de um ponto A para o ponto B, o que você tem que fazer é subtrair as coordenadas. Você pega o ponto final menos o ponto inicial. Ou seja, x
menos x1, y2 menos y1. Isso quando ele não está saindo da origem. Então, você consegue representar um vetor que sai de um ponto aleatório para outro, apenas subtraindo as coordenadas desse vetor. Claro, o que eu fiz aqui vale para o espaço, né? Então, ficaria z2 menos z1. Deu para entender essa parte aqui? Olha que a gente vai usar bastante isso aqui. Então, isso daqui, ó, é um resultado de quando você tem dois pontos ali, e aí você quer achar o vetor que sai de um ponto e chega no outro, sendo que você sabe as coordenadas de cada um dos pontos. Então, você pode clicar aqui nessa fórmula e você vai achar esse vetor. Agora que a gente sabe... Opa, tem alguma pergunta? Pode ir lá, por favor. Diga seu nome, seu curso e a pergunta. Antônio, de Engenharia da Computação. Tá, Marco Antônio, Engenharia da Computação. Isso. A pergunta é, quando o senhor faz esse negócio AB igual a x2 menos x1 e y2 menos y1, esse AB que o senhor vai encontrar, as coordenadas vão ser saindo da origem ou não? Muito bem. Olha, essa pergunta que o Marco Antônio fez é muito importante, ó. Se você faz isso daqui, você vai achar umas coordenadas. Eu vou fazer um exemplo, que vai ficar legal de entender aqui. Olha só, digamos que eu quero um vetor que sai do ponto A, digamos que o ponto A é o ponto 1, 2. E o ponto B é o ponto, sei lá, 3, 4. Aí eu quero achar o vetor que sai do ponto B. O que eu faço? Eu subo, né? Então, vem aqui, ó. Quem é o meu vetor AB? Seria esse vetor bem aqui, ó. Só que quando eu subtrair as coordenadas, ó, vou fazer aqui 3 menos 1, e depois eu vou fazer 4 menos 2. Quando eu faço isso, o que eu vou obter? Eu vou obter 2 aqui e 2 aqui. Ou seja, se eu fosse desenhar esse vetor AB, olha o que me deu no final, 2, 2, né? Então, eu ia desenhar ele saindo da origem e chegando no ponto 2, 2. Só que, o que eu posso fazer? Vou desenhar ele bem aqui. Olha só, o meu ponto é o ponto 1, 2. Então, marco aqui o ponto 1 e marco aqui o ponto 2. Esse aqui é meu ponto A. Agora, meu ponto B, vou marcar ele 3 em X, 4 em Y. Está aqui meu ponto B. E quem é o meu vetor AB? O meu vetor AB é o vetor que sai da origem e chega no ponto 2, 2. Ele de azul aqui, ó. O 2 está aqui. Então, venho aqui, 2, 2, marco esse ponto bem aqui, ó. Se eu for desenhar esse vetor AB, eu vou pegar ele como saindo da origem e chegando até aqui. Aí você fala, professor, mas e aí, não deu nem aqui. Tudo bem, mas lembra que o vetor, você não pode colocar ele em qualquer lugar no plano cartesiano? Então, agora que você sabe a coordenada dele, aí você só pega e transporta ele para cá. Então, isso daqui você já tem a certeza que ele vai dar certinho nesse espaço bem aqui, ó. Então, esse daqui é o seu vetor AB. Mas, realmente, se você fosse desenhar ele no plano, você desenha ele saindo da origem, chegando nesse ponto, mas você já sabe que isso daqui é o que se encaixa perfeitamente aqui. Entendeu? Tudo bem, Marco. Excelente pergunta, viu? Palmas aí para o Marco Antônio, por favor. Muito bem. Então, é isso. Vamos, agora que a gente já deu as observações, né? Vamos começar aqui o assunto de hoje. Então, a nossa aula está dividida em 3 partes, que são a equação da reta, a equação do plano e produto vetorial. Começando com a equação da reta. Para a gente entender a equação da reta, vamos entender primeiro o que é um vetor diretor. É bem fácil. Olha só. Digamos que você tem uma reta aqui, que é a reta R. Ela está uma reta azul aqui, tá? E aqui nós temos 4 vetores. Vetor W, vetor U, vetor V, vetor Z. Eu quero saber de vocês qual desses 4 vetores seria um vetor que eu poderia transportar ele para cá. Lembrando que quando você transporta um vetor, você não muda direção, nem norma e nem sentido. Então, qual desses aqui eu poderia transportar e ele se encaixaria perfeitamente na reta R? Quem seria? O vetor U. O vetor V não? Não, né? Nem o Z, nem o W. Então, desses 4 vetores aqui, ó, apenas o vetor U é quem eu conseguiria encaixar perfeitamente
na minha reta aí, R. Então, eu chamo esse meu vetor aqui de vetor diretor. Por quê? Porque esse vetor é o que dá a direção de uma reta. Todo vetor, ele vai dar a direção de uma reta. Nesse caso aqui, ó, o vetor U, ele vai dar a direção dessa reta aqui, ó, dessa reta R, tá? Então, ó, o vetor U, ele consegue dar aqui a direção da reta R. Então, se você tem um vetor não nulo, é claro que esse vetor não nulo, ele tem uma direção, então tem uma reta que é paralelo a ele. Nesse caso aqui é o vetor U. Agora eu pergunto para vocês, será que só existe, nesse caso aqui, o vetor U, que seria paralelo à reta R? O que vocês acham? Dentre os que eu coloquei, só tinha o vetor U. Mas eu poderia desenhar um outro vetor que também fosse paralelo a essa reta R? O que vocês acham? Sim, né? Eu poderia pegar um vetor que fosse o dobro do vetor U. Ou que fosse metade. Ou que fosse sentido contrário, mas a mesma direção. Então, para uma mesma reta, você tem o quê? Infinitos vetores diretores. Né? Então, lembra, antes a gente tinha um vetor e tinha uma reta, que era a reta suporte. Agora você tem uma reta e você tem um vetor diretor a ela. Então, agora o nosso foco principal não é o vetor. Antes era, né? Agora o nosso foco principal vai ser essa reta. Então, qual é o nosso objetivo? Vamos lá. Lembrando que o assunto é de hoje mesmo a equação da reta, né? Então, nosso objetivo aqui é encontrar uma equação para uma reta. Isso. Para eu encontrar a equação de uma reta, eu vou usar um vetor diretor a ela. Então, olha só. Então, agora, a gente vai tentar aqui encontrar uma equação da reta. O que é uma equação da reta? Olha só. Digamos que você tem uma reta bem aqui, ó. Uma reta R. Imagina uma reta qualquer, ela está no espaço. Tem lá o espaço, passou uma reta lá no espaço. O que eu quero saber, será que tem alguma forma de eu expressar algebricamente essa reta? Será que tem uma expressão que me diga que essa expressão é uma reta, sem eu ter que desenhar a reta? Né? Por exemplo, lá nas primeiras aulas, se eu escrever isso daqui para vocês, ó, x² mais y² mais z² igual a 1. Que objeto, que superfície era essa daqui? Isso aqui é uma esfera, né? Uma esfera de centro 0 e raio 1. Se eu tirasse aqui o z, ó, o que é isso daqui agora? Aí você vai falar, depende, professor. Se for o plano, é uma circunferência. Se for no espaço, é um cilindro, né? Que você já conhece, foi que caiu na prova, inclusive, né? Então, mas perceba que a gente está falando de cilindro, está falando de circunferência, sem desenhar isso daí. Em nenhum momento eu desenhei uma esfera aqui para vocês. Nem o cilindro, nem a circunferência. Mas só de vocês olharem para a equação, vocês já sabem, no cérebro de vocês, que superfície é isso que eu estou fazendo. Então, agora, nosso objetivo, na verdade, é encontrar uma equação que consiga me dizer todos os pontos de uma reta. É claro que a equação não vai ser essa, porque essa daqui eu já sei que é de uma circunferência ou de um cilindro. Então, não é essa que eu quero. Então, eu quero achar uma equação que me dê exatamente todos os pontos de uma reta. Para isso, nós vamos usar duas coisas. A gente vai precisar de dois elementos. O primeiro é um ponto da reta. Digamos que tem um ponto aqui nessa reta que você sabe qual é. Então, por exemplo, sei lá, aqui o ponto, chamar de P0. Ou seja, pensa que tem uma reta e você sabe que tem um ponto nela. Sei lá, o ponto 2, 3. Então, 2, 3, 1. Fala, olha, o ponto 2, 3, 1 ele faz parte da reta. Beleza, então você já tem um ponto dela. Só falta achar os outros agora, né? São infinitos. Mas esse ponto, ele vai ajudar a gente. Então, digamos que você tem um ponto já da reta. Esse ponto aqui, eu vou dizer que as coordenadas dele vão ser x0, y0 e z0. Bora dizer que a gente está no espaço, ser mais geral. Além disso, vamos dizer que eu tenho o vetor diretor a essa reta. Então, digamos que eu tenho o vetor diretor. O que é o vetor diretor? É um vetor que é paralelo a essa reta, ou seja, é um vetor que vai dar a direção dessa reta. Então, vou desenhar aqui um vetor qualquer. Tá aqui, ó, vou chamar esse vetor de vetor U. Tá? Então, olha só, eu tenho um vetor U, esse vetor U ele é um vetor diretor dessa reta R aqui.
esse vetor U, eu conheço as coordenadas dele. Sei lá, é 1, menos 2 e 10. É 3, 4 e 1000. Não sei, eu conheço. Então, ó, eu vou dizer aqui que as coordenadas dele aqui são A, B e C. Mas lembrando que eu conheço quem é A, quem é B, quem é C. E eu sei quem é x0, y0 e z0. Então, será que com essas duas informações eu consigo obter uma equação para essa reta? A resposta é sim. Lembrando, o que eu quero? Eu quero expressar todos os pontos dessa reta aqui. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar um outro ponto da reta, um ponto que eu não sei as coordenadas dele, um ponto aqui geral. Então, sei lá, vou pegar esse aqui. Deixa eu colocar esse Rzinho para cá. Então, ó, digamos que eu peguei um ponto aqui, só que esse ponto é um ponto qualquer. Ele tem coordenadas x, y e z. Só que ele está nessa reta também. Então, eu peguei qualquer outro ponto da reta. Ora, se eu tenho dois pontos, eu consigo formar o vetor, que sai de um ponto e vai para o outro, que é o que a gente acabou de ver. Então, ó, já que eu tenho esses dois pontos, eu vou também fazer o vetor que começa em P0 e termina em P. Esse aqui é o meu vetor P0P. Tá? Então, ó, a partir desse meu ponto aqui e de um ponto geral, eu obtive um vetor P0P. E eu tenho o vetor diretor. Qual é a relação entre esse meu vetor aqui, P0P, e o meu vetor diretor? Que eles são paralelos. Eles são iguais? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu posso afirmar que eles são paralelos. Aí, na aula passada, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu o seguinte, ó, que o meu vetor U ele vai ser paralelo a um outro vetor, que nesse caso estou chamando de P0P, se e somente se existir uma constante, aqui eu vou chamar essa constante de T, tá? Só para ficar igual às notas de aula. Existe uma constante que eu vou chamar de T, uma constante real, tal que, o que acontece? O que tem que acontecer aqui? Ó? O meu vetor P0P, ele tem que ser igual ao meu vetor U a menos de uma constante. Ou seja, um é um múltiplo do outro. Então, P0P é igual a T vezes U. Lembra disso daqui? Aula passada. Se dois vetores são paralelos, então eu posso escrever um vetor como sendo igual a uma constante vezes o outro. Essa é a condição. Necessária e suficiente, inclusive. Tá. Só que, quem é esse meu vetor P0P mesmo? A gente acabou de ver no início da aula. Seria a minha coordenada final menos a minha coordenada inicial. Ou seja, se eu quero descobrir esse vetor aqui, ele é o ponto P menos o ponto P0. Ponto final menos ponto inicial. Igual a T vezes o meu vetor U. E agora, lembra que esse meu P aqui é quem eu quero descobrir, né? É um ponto qualquer da minha reta. Então, ó, o meu ponto P, ele é igual a P0 mais T vezes U. Então, isso daqui, ó, é a primeira das equações que a gente vai ver hoje. Isso daqui já te dá uma equação da reta. Ó, você quer descobrir todos os pontos P que tem numa reta. O que você faz? Você vai variando o parâmetro T aqui, ó. Quando T igual a 0, isso aqui vai te dar um ponto da reta. Inclusive, vai ser o P0. Quando T igual a 1, vai te dar outro ponto. T igual a 2, outro ponto. T igual a meio, outro ponto. T igual a menos 2, outro ponto. Se o seu parâmetro T variar de menos infinito até mais infinito, você preencheu toda a reta. Tá? Então, essa daqui é a primeira equação da reta que a gente vai ver hoje. Essa daqui a gente vai chamar de equação vetorial. Tá? Então, essa daqui, ó, é a equação vetorial da reta. Então, essa daqui é a nossa equação vetorial da reta. É a primeira. Tá? Então, se você tem um ponto e você tem um vetor, você coloca aqui nessa equação, isso já vai te dar uma equação da reta. O que mais dá para fazer aqui? A partir dessa equação, eu consigo obter outra. Como? Da seguinte forma, olha só. Eu já sei que P é igual a P0 mais T vezes U. Tá, mas quem é P? P é um ponto geral. Aqui, ó.
ele é um ponto x, y, z. Então, no lugar do P, eu vou substituir por x, y, z. Que é o P0? O P0 está bem aqui, ó. Ele é x0, y0, z0. Então, vou substituir ele lá também. E quem é o meu vetor U? É esse vetor aqui, ó, ABC. Então, eu também vou substituir ele aqui. Vou substituir todo mundo aqui. Vai ficar assim. O meu P é x, y, z igual aqui x0, y0, z0, porque esse aqui é meu P0. Aí aqui, ó, mais o meu parâmetro t vezes o vetor u. Só que o meu vetor u tem coordenadas A, B e C. Aqui tanto faz eu usar essa notação e usar aquela lá do vetor, não tem problema. Então, vou deixar assim por enquanto. Então, tá aqui, só substituir. Mas, ó, esse t aqui ele é uma constante, é um escalar, né? Eu posso multiplicar um escalar com um vetor? Posso, né? Vou ter que multiplicar em cada coordenada. Então, vai ficar assim, ó. X, y, z igual a x0, y0, z0. E aqui eu vou multiplicar. Então, vai ficar A vezes T na primeira, B vezes T, C vezes T. O que mais dá para fazer aqui? Posso somar esse vetor com esse vetor? Posso. Vou somar. Então, aqui ó, vai ficar x, y, z igual. Aí aqui ó, eu vou somar a primeira coordenada desse com a primeira desse. Vai ficar x0 mais A vezes T. x0 mais A vezes T. Na segunda, y0 mais B vezes T. y0 mais B vezes T. E na última, vai ficar z0 mais C vezes T. Tá, e aí? E aí, ó, que você tem dois vetores, cada um deles tem 3 coordenadas. E eu estou afirmando que um é igual ao outro. A gente já sabe que dois vetores são iguais, se e somente se, eles são iguais em todas as coordenadas. Então, essa coordenada aqui, ó, o x tem que ser igual a essa daqui. O y tem que ser igual a essa daqui. E o z tem que ser igual a essa daqui. Então, no final, você vai ter 3 equações, né? Uma para o x, outra para o y e outra para o z. É o que eu vou escrever aqui. Quando eu for escrever, aliás, vou até usar aqui ainda esse quadro. Olha só, quando eu for escrever, eu vou ter uma equação para x. Então, vai ficar x igual. Ó, isso tem que ser igual a isso daqui, já que eles são iguais. Então, x igual a x0 mais A vezes T. x0 mais A vezes T. O y tem que ser igual a isso daqui. Então, y é igual a y0 mais B vezes T. E da mesma forma, o z tem que ser igual a z0 mais C vezes o T. Então, esse conjunto de equações aqui é um conjunto de equações da minha reta. Isso daqui nós vamos chamar de equações paramétricas. Né? A partir de um parâmetro t, ó, você joga o t aqui, um valor para t, t igual a 0. Aí você vai jogar aqui t igual a 0, t igual a 0, t igual a 0. Então, t igual a 1. Joga aqui, aqui, aqui. Aí para cada t, você vai obter um valor para x, um valor para y e um valor para z. Ou seja, você vai ter um ponto, x, y, z. Então, isso daqui é o que nós chamamos de equações paramétricas. Então, agora você já sabe. Lá na lista, né? Ah, faça as equações paramétricas. Está aqui. Isso aqui são as equações paramétricas. Só que olha só, gente. Vocês concordam comigo que esse t aqui é o mesmo para cá e para cá? O parâmetro é o mesmo, né? Então, eu posso, se eu quiser, isolar o parâmetro t nessa equação, ou nessa, ou nessa. Se eu faço isso, ó, quando eu isolo o t nessa equação aqui, vai ficar assim, ó. Vai ficar x menos x0. Olha só,
Eu quero isolar o t nessa primeira equação. Então, vai ficar x menos o x0, ou seja, o x0 vai aparecer lá diminuindo, e o a vai aparecer dividindo. Então, vai ficar x menos x0 dividido para a. Isso aqui é igual a t. Né? Ó, se eu isolo o t nessa equação, eu obtenho essa minha fração aqui, x menos x0 sobre a. E se eu isolar o t nessa outra equação, o que eu vou ter? Y menos y0 sobre b. Eu vou ter y menos y0 sobre b. E se eu isolo na última, eu vou ter z menos z0 sobre c. Só que todas essas são iguais ao mesmo parâmetro t. Então, eu posso afirmar também que todas elas são iguais. Então, essa fração é igual a essa, que é igual a essa. Todas elas eu obtive quando eu isolei o meu parâmetro t das minhas equações paramétricas. Isso daqui é mais uma forma de você escrever a equação da reta. Essas daqui são chamadas de equações simétricas da reta. Então, aqui, ó, você chama isso aqui de equações simétricas. Tudo da reta, tá? Então, pronto. Essas aqui são as equações simétricas. Aqui eu vou pagar o t, que eu só usei ele para igualar. Mas essas aqui são as equações simétricas da reta. Deu para entender as três? Equação vetorial, equação paramétrica, equação simétrica. Então, na prova, te dou um vetor, te dou um ponto. Escreva as equações paramétricas dessa reta. Escreva as equações simétricas. Escreva a equação vetorial. Enfim, não sei. Vamos ver aqui. Ó, só resumindo o que a gente já viu. Então, ó, nós obtivemos agora três equações. Equação vetorial da reta, as equações paramétricas da reta e as equações simétricas da reta. Então, aí você escolhe qual você quer trabalhar. Tanto faz. Qualquer uma delas você vai conseguir trabalhar com a equação da reta. Exercício agora. Olha só. Seja R a reta que tem essa equação aí. Ó, então, eu tenho uma reta que tem essa equação. Gente, essa equação aqui, qual é? É a equação vetorial da reta? Sim ou não? Não. São as equações paramétricas? Não. Inclusive, é o que ele quer, né? Ele quer as equações paramétricas. Que equações são essas aí? Simétricas. Então, pronto. Então, ele me deu as equações simétricas e ele quer as equações paramétricas. Então, vamos resolver esse exercício aí. Como é que você passa de uma equação para outra, né? Depois que você entende como é que sai de uma equação para outra, aí já fica mais fácil. Deixa eu colocar aqui. Então, esse aqui é o exercício 1, dessa parte, pelo menos. Nós temos essa equação aqui, x mais 3 sobre 2, igual y menos 1 sobre 3, igual z menos 4 sobre menos 5. Então, tá aqui. Bom, ele quer, a parte das equações simétricas, ele quer as equações paramétricas. Só que como foi que a gente obteve das paramétricas para as simétricas? Lembra que cada uma dessas frações é igual a um parâmetro, né? Então, vou colocar aqui, ó, igual a um parâmetro. Esse parâmetro aqui, ó, a gente está chamando de parâmetro t. Então, cada uma dessas frações tem que ser igual a um parâmetro, que eu chamei de t. A partir daqui, eu consigo obter as paramétricas. Por quê? Porque ó, eu posso ignorar essas duas frações aqui, olhar só para cá. Aí eu vou ter que essa fração é igual a t. Aí eu consigo isolar o z e obter a equação paramétrica para z. Depois, eu ignoro as duas do canto, igualo essa do meio igual a t, aí eu vou obter para y, e depois eu igualo essa primeira com t. E aí eu vou obter a equação paramétrica para x. Então é isso que eu vou fazer agora. Então, olha só, primeiro, para x. Para x, eu vou igualar essa fração aqui, que aparece o x, eu vou igualar com o parâmetro t. Vai ficar x mais 3 dividido para 2 igual a t.
Para eu achar a equação paramétrica, basta eu isolar o x agora, ou seja, fazer o inverso do que eu fiz ainda agora. Então, esse 2, ele aparece aqui multiplicando, e esse 3 vai aparecer para cá diminuindo. Então, esse daqui, ó, vai me dar x igual a menos 3 mais 2t. Aqui ficou pequeno, vou fazer embaixo mesmo. Então, aqui ó, vai ficar x igual a menos 3 mais 2t. Ou seja, só isolei o x aqui nessa minha equação e obtive já a primeira das equações paramétricas. Vou fazer a mesma coisa com cada um. Fazer com y agora. Então, aqui, para eu obter a segunda, eu vou igualar agora y menos 1 dividido para 3 igual a t, igual ao parâmetro. De novo, se eu isolar o y agora, isso aqui vai ficar y é igual a 1, esse 1 vai aparecer positivo, mais 3 vezes t. Então, isolando o y, obtive a minha segunda equação paramétrica. E agora só falta para z. Então, eu vou pegar bem aqui, ó, essa última fração e vou igualar o parâmetro. E aí eu vou finalizar as equações paramétricas. Então, ó, por último, para z eu vou igualar z menos 4 sobre menos 5 igual a t. Então, aqui, ó, para eu isolar o z, ele vai ficar z igual 4 positivo menos 5 vezes t. O menos 5 ele aparece aqui multiplicando o t, e esse menos 4 vai aparecer aqui agora como positivo. Pronto. Eu obtive aqui, ó, voltando. Bem aqui, eu consegui a minha equação para x. Bem aqui, eu obtive a minha equação para y. E agora, eu acabei de obter a minha equação para z. Juntando as três, eu tenho a minha equação, minhas equações paramétricas. Então, aqui, ó, o meu x é menos 3 mais 2t. O meu y é 1 mais 3t. E o meu z é 4 menos 5t. Essas aqui são as equações paramétricas e a gente encerra a questão. Agora, não está na questão, mas digamos que eu perguntasse para vocês assim, olha, está aqui as equações paramétricas. Quem foi o vetor diretor que eu usei aqui e qual foi o ponto que eu utilizei? Como é que eu vou saber? Olha aqui, ó. Olha como é que são as equações paramétricas. Perceba o seguinte, quem está com parâmetro, ó, quem está junto com o parâmetro aqui, t, ó, é o A, o B e o C. O A, o B e o C são coordenadas do ponto ou do vetor? Do vetor, né? E ó, quem não está com parâmetro, que é o x0, y0, z0, são as coordenadas do ponto. Então, se eu voltar para cá, para o nosso exercício, o que eu vou obter daqui? Como é que eu vou descobrir quem foi o vetor diretor? Basta eu olhar para os coeficientes que estão com parâmetro. Ó, quem está com x é o 2, 2t, então aqui vai ser 2. Quem está no y é o 3, mais 3, né? Então aqui é 3. E quem está no z é o menos 5. Então, esse daqui foi o vetor diretor que eu usei para essas equações paramétricas. E o ponto? Para eu achar o ponto, basta eu olhar aqui, para as constantes que não estão com parâmetro. No caso do x é o menos 3. No caso do y é 1. E no caso do z é 4. Então, esse é o vetor diretor, esse é o ponto que eu utilizei. Agora, presta atenção. T, como eu falei, ele é só o parâmetro, ele está variando. Ele pode ser qualquer número real. Quando t igual a 0, olha só, para t igual a 0, aqui vai zerar e aqui vai zerar. Quem vai ser o x? Menos 3. Quem vai ser o y? 1. Quem vai ser o z? 4. Ou seja, qual é o ponto que eu obtive quando t igual a 0? Menos 3, 1 e 4.
Então, esse ponto aqui, só estou confirmando que ele está na reta. Agora, se t for igual a 1, qual é o ponto que eu vou ter? Vou ter menos 3 mais 2, menos 1. Aqui eu vou ter 1 mais 3, 4. Aqui eu vou ter 4 menos 5, menos 1. Ou seja, o ponto menos 1, 4 e menos 1 também está nessa reta. Então, para cada valor de t aqui, você vai obter um ponto diferente. Esse ponto é um dos pontos da reta. Então, aí você vai preenchendo a reta. Claro que você não precisa, né? Basta você ter 2 pontos, você já vai ter a reta toda. Mas, a partir dessas equações aqui, elas dizem para a gente quais são os pontos que estão na reta. Agora, eu pergunto para vocês, será que elas me dizem os pontos que não estão na reta? Isso é importante também, né? Eu te dou um ponto qualquer ali, pá, e eu te pergunto, esse ponto está na reta? Sei, bora ver. Só um exemplo, tá? Para ilustrar aqui, ó. Digamos que eu te dou aqui um ponto P1. Esse ponto P1 é o ponto 1, 0 e menos 6. Olha só. Esse aqui é o ponto 1, 0 e menos 6. Eu quero descobrir se esse ponto aqui, ele está nessa reta aí que a gente está fazendo. Como é que eu descubro? Você tem duas formas. Ou a gente vai usar as equações paramétricas, ou a gente usa equações simétricas. Eu vou fazer dos dois, vocês me dizem qual vocês acharam melhor. Se eu fosse pelas equações paramétricas, o que eu ia ter que fazer? Esse ponto aqui teria que satisfazer esse conjunto de equações aqui, esse sisteminha. Então, ó, no lugar do x, eu ia colocar aqui valor 1. Aí eu vinha aqui, ó, no lugar do x, colocava 1. Quando eu colocasse 1 bem aqui, ia ficar 1 mais 3, ia ficar 4. Depois ia ficar dividido para 2. 4 dividido para 2 é 2. Então, aqui, o parâmetro, nesse caso aqui, ficaria t igual a 2. Tá? Então, eu pego esse ponto, escolho uma coordenada, qualquer uma, escolhi o x e coloquei no lugar do x o valor 1. E a partir daí eu calculei o parâmetro. O parâmetro deu 2. Agora que eu sei o parâmetro, para esse valor aqui, eu vou substituir ele nos outros. E os valores que forem dar aqui, tem que ser esses valores bem aqui, ó. Se não der esses valores, é porque não tá na reta. Por exemplo, bora começar aqui com z. Se o t é igual a 2, vai ficar menos 5 vezes 2, menos 10. Quanto é menos 10 mais 4? Menos 6. É o menos 6 que aparece aqui? É. Opa, então, me parece que esse ponto está na reta, mas ainda não posso ter certeza, porque falta eu verificar quem? O y. Aí eu venho aqui no y, coloco no lugar do t o parâmetro 2. 3 vezes 2 é quanto? 6. 6 mais 1? 7. É o 7 que aparece aqui? Não. Então, esse ponto aqui, ele não está nessa reta. Tá? Então, isso é uma forma de você descobrir quando um ponto está na reta ou não, usando as equações paramétricas. Agora, digamos que você quisesse usar as equações simétricas. Vou apagar aqui e vou levar para lá. Olha só. De novo, eu quero saber se esse meu ponto aqui, ó, P1, que é o ponto 1, 0 e menos 6, eu quero saber se ele pertence a essa reta aqui, que tem essas equações simétricas. Como é que eu vou descobrir? De novo, eu vou substituir aqui no lugar do x, eu vou substituir 1. Quando eu faço no lugar do x o 1, vai ficar 1 mais 3, 4. Dividido para 2, 2. Então, todo mundo aqui tem que dar 2, quando eu substituir por esses valores aqui. Se no lugar do z eu coloco menos 6, vai ficar menos 6, menos 4, menos 10. Menos 10 sobre menos 5, deu 2 também. Mas quando eu venho aqui para o z, ou para o y, que eu vou substituir por 0, 0 menos 1, dá menos 1. Menos 1 sobre 3, menos 1/3. Deu igual aos outros? Não. Então, esse ponto aqui não está nessa reta. Claro, é a mesma reta, então não era para estar mesmo, né? Só que aqui eu olhei para as equações simétricas e do outro lado a gente usou as equações paramétricas. Qual vocês gostaram mais? Ficou mais fácil qual? Simétrico ou paramétrico? Né? Eu acho também o simétrico mais tranquilo, né? Só jogar ali já na equação. Tá, vamos lá. Exercício 2. Olha só, escreva a equação da reta S que passa por esses pontos aí, ó, ponto A e o ponto B. Note que agora você tem 2 pontos e nenhum vetor diretor. E agora, o que eu vou fazer?
Nesse caso, eu vou usar o que eu tenho, né? Então, ele me deu 2 pontos, eu vou usar os 2 pontos. Vou colocar nesse quadro aqui. Então, esse é o meu exercício 2 desta parte. Eu tenho meu ponto A, que é esse ponto, 6 menos 3 e 1 sobre 2. E eu tenho meu ponto B, que é o meu ponto 4 menos 1 e 5 sobre 2. Tá, ele quer as equações da reta. Ele não especificou qual é a equação, né? Então, posso escrever qualquer uma das que a gente aprendeu hoje. Tá, mas para eu escrever a equação da reta, eu preciso de um ponto e de um vetor. Eu tenho 2 pontos e nenhum vetor. E agora? O que eu vou fazer? Não tem problema. Ó. Digamos que você tem aqui uma reta, aí você tem um ponto A e você tem um ponto B. Os 2 pontos estão na reta. Se eu fizer um vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B, vocês concordam comigo que esse vetor, ele é um vetor diretor da reta? É, né? Então pronto, já que eu não tenho vetor ainda, mas eu arranjo. O que eu faço? Basta eu fazer aqui, ó, eu descobri que é o meu vetor AB. Ou seja, eu vou pegar justamente o vetor que sai do ponto A e vai para o ponto B. Como é que eu faço isso? Eu subtraio, né? Eu vou pegar 4 menos 6. 4 menos 6. Depois, menos 1 menos menos 3. Menos 1 menos menos 3. E por último, 5 sobre 2 menos meio. 5 sobre 2 menos 1 sobre 2. Quando eu faço essa subtração, eu descubro que o meu vetor diretor, ele é em x menos 2, aqui vai ficar mais 3, né? Mais 3 menos 1 vai ficar 2. E aqui vai ficar 5 menos 1, 4, sobre 2, 2 também. Então, ó, já tenho o meu vetor diretor. Já consegui. Já tenho 2 pontos. Então, agora eu posso fazer a minha equação da reta. Eu vou fazer a equação paramétrica. Né? Tanto faz, eu posso escolher. Vou fazer a paramétrica. Então, olha só, gente. Quem vai ser o meu x? Eu vou olhar para as coordenadas do meu vetor diretor e vou olhar para as coordenadas do meu ponto. Qual ponto? Porque eu tenho 2. Tanto faz. Você pode escolher ou A ou B. Você escolhe. Sei lá, vou escolher o A. Pronto. Então, ó, eu vou olhar para o meu ponto A e vou olhar para o meu vetor, tá bom? Então, ó, quem vai ser o x? Eu vou pegar a primeira coordenada do meu ponto A, que é 6. Então, vai ficar 6. E agora eu vou olhar para a primeira coordenada do meu vetor AB, que é menos 2. Então, vai ficar 6 menos 2. Tá faltando alguma coisa aqui? O que é? O t, o parâmetro. Ele vai aparecer bem aqui, ó, junto com as coordenadas do vetor. Então, x é 6 menos 2t. Quem é o y? Eu vou olhar para cá, ó, menos 3. E agora eu vou olhar para cá, 2. Então, vai ficar menos 3 mais 2t. E, por último, eu vou olhar para o z. Então, aqui eu vou olhar para cá, ó, 1 sobre 2. Vou colocar aqui 1 sobre 2. E agora eu vou olhar para cá, que também é 2. Nesse caso, coincidiu. Então, vai ficar mais 2t. E pronto. Essas são equações paramétricas. Ah, eu queria assimétrica. Faz assimétrica, não tem problema nenhum. Ah, eu queria vetorial. Pode fazer também, não tem problema nenhum. Como ele não especificou, eu já fico com essa daqui. Alguma dúvida até aqui? Tá fácil? Mais ou menos? Vai melhorar. Vai melhorar, que agora a gente vai ver a equação do plano. Tá? E vai ficar mais interessante ainda. Então, vamos lá. Antes de eu mostrar a equação do plano para vocês, é importante a gente demonstrar, né? De onde ela vem, como é que eu faço, como é que eu trabalho com ela. Então, vamos lá. Equação do plano. Então, chegamos na segunda parte da nossa aula agora. A gente vai para a equação do plano. Então, vou colocar aqui a equação do plano. Então, ó, digamos que a gente tem um plano. Vou chamar esse plano de plano π. Para a equação da reta, eu precisava de um ponto da reta e de um vetor diretor.
Agora, será que para a equação do plano eu vou precisar só de um vetor diretor? O que vocês acham? Vamos lá, olha só. Lá na equação da reta, um vetor ele bastava, porque se você tem um vetor, só tem uma reta que passa por ele, né, que ultrapassa ele, que é justamente aquela reta suporte que a gente chamava. Só tinha uma, não tinha outra. No caso do plano, ó, imagina que você tem um vetor. O vetor é esse giz aqui amarelo. Eu quero saber se só existe um plano que passa por esse vetor aqui. Para isso, imagina que a palma da minha mão aqui, ó, é um vetor, ó, um plano. O vetor é esse aqui, o plano é esse aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um plano horizontal, ele vai passar por esse vetor aqui? Vai, né? Então, ó, nesse caso, eu tenho um plano passando por esse vetor. Se eu pegasse agora um plano vertical, ele também passaria por esse vetor? Passaria, mas é o mesmo plano que esse? Não. Se eu pegasse um plano inclinado aqui, ó, passaria por ele? Também. Então, pelo mesmo vetor, você vai passar infinitos planos. Mas eu não quero, só quero um plano. Quero um plano específico. Então, para isso, não basta só um vetor diretor. Eu vou precisar de 2 vetores diretores. Até porque, se você tem 2 vetores diretores, você tem pelo menos 3 pontos. E a geometria euclidiana afirma em um dos seus axiomas que se você tem 3 pontos que não são colineares, então por eles passa um único plano. Tá bom? Lembra, por 2 pontos passa uma única reta. E por 3 pontos que não estão na mesma linha, vai passar um único plano. Então agora eu vou precisar de 2 vetores diretores, ou seja, 2 vetores que vão ter a mesma direção do plano. Digamos que esses vetores vai ser o vetor A e o vetor B. Tá? Então, olha só, digamos que eu tenho bem aqui um vetor A. Vou chamar esse aqui de vetor A. E para cá eu tenho o vetor B. Então, ó, tanto o vetor A quanto o vetor B são vetores diretores do meu plano aqui. Tá? E digamos que eu conheço esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou chamar ele de P0, tá? De novo. Então, na verdade, o que foi que eu fiz foi posicionar os meus vetores para eles começarem aqui no meu ponto P0, que é o ponto que eu conheço do meu plano. Tá bom? Ó, então, lembrando, esses vetores aqui e esse ponto, eu sei quem são, as coordenadas deles. Então, no caso do P0, eu vou dizer que é x0, y0, z0. Tá? No caso do meu vetor A, eu sei as coordenadas dele. Então, aqui, ó, nesse caso, eu vou representar como sendo as coordenadas A1, A2 e A3. Tá? Mas isso aqui é só para simbolizar que eu conheço as coordenadas dele, do vetor A. O vetor B é a mesma coisa. Vou colocar aqui o vetor B. O meu vetor B, eu sei quem são as coordenadas dele também. Então, vou dizer que é B1, B2 e B3. Então, tá aqui. Tá, beleza. Mas o que eu quero é achar uma equação que me dê todos os pontos desse plano. Para isso, eu vou pegar um ponto qualquer aqui do meu plano. Vou escolher aqui um ponto. Vou escolher esse bem aqui, ó. Pronto. Vou chamar ele aí de ponto P. Tá? Esse pontinho bem aqui. Ponto P. Esse ponto P, ele tem coordenadas x, y e z. Eu não sei quem são, então vou colocar aqui de forma geral, x, y, z. Qual é a minha estratégia? Preste atenção, olha só essa demonstração aqui. O que eu vou fazer? Eu vou projetar esse meu ponto P até ele chegar aqui no meu vetor B. Só que eu vou fazer uma projeção paralela com o meu vetor A. Vou fazer assim, ó, paralelo com o vetor A. Até chegar aqui. Da mesma forma, eu vou fazer uma projeção aqui, ó, na horizontal, em direção aqui ao meu vetor A. Então, faço aqui, ó, uma projeção horizontal. E agora eu vou só prolongar esse meu vetor A aqui, ó. Quando eu faço isso, eu estou formando uma figura, né? Que figura é essa daqui? É um paralelogramo. Beleza? Esse aqui é meu ponto P. Eu pergunto para vocês o seguinte, ó. Esse lado do meu paralelogramo, esse lado aqui que está inclinado,
a medida dele coincide com a norma do vetor A, sim ou não? O que vocês acham? Olha a pergunta. Eu quero saber se esse lado aqui do paralelogramo, que está inclinado, a medida dele é igual à norma do meu vetor A. Não, né? Não é. Porém, eu posso multiplicar o meu A por um escalar, de modo que eu consiga esticar ele e ficar um pouquinho maior? Posso, né? Então, digamos que eu multipliquei o meu vetor A aqui por um escalar. Para quê? Para que ele chegasse nesse ponto bem aqui, ó. Então, esse novo vetor vai ser o meu vetor alfa A. Então, ó, esse meu vetor aqui é o vetor alfa A. Aqui embaixo aconteceu o contrário. O vetor B ele ultrapassou aqui a base do meu paralelogramo. Mas não tem problema. Eu consigo diminuir um vetor multiplicando ele por um escalar? Consigo também. Então, digamos que eu multipliquei isso aqui por um escalar para poder diminuir o vetor, para também ele encaixar aqui certinho. Ó. Esse novo vetor eu vou chamar de beta vezes B. Então, ó, eu estiquei o meu vetor A e eu reduzi o meu vetor B. Para quê? Para que eu conseguisse encaixar os vetores aqui nesse paralelogramo. Para que eu estou fazendo tudo isso, né? Olha só, agora que a mágica vai acontecer aqui. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar um vetor que sai do meu ponto P0 até o meu ponto P geral. E eu venho aqui, ó, e faço aqui meu vetor. Esse vetor aqui é o meu vetor P0P. Tá? P0P. Tá, e aí, professor? Cadê? Tá aqui, ó. Vocês concordam comigo? Ó? Isso aqui não é um paralelogramo? Isso aqui não é a diagonal do paralelogramo? A gente não aprendeu, acho que faz 2 aulas, que você soma vetores. Uma das regras não é a regra do paralelogramo, que você faz o paralelogramo e faz a diagonal. Então, vocês concordam comigo que esse vetor aqui, P0P, ele nada mais é do que a soma desse vetor alfa A com o vetor beta B? É, né? Ó, então, é isso que vai definir para a gente a equação. Então, vou escrever aqui, ó, o que eu obtive a partir daí desse meu desenho? Que o meu vetor P0P, ele é igual à soma dos meus 2 vetores lá. Quem são os vetores? Alfa A mais beta B. Só que, de novo, quem é o vetor P0P? É a coordenada P menos a coordenada P0. Então, daqui, ó, eu obtenho isso daqui. P igual a P0, porque ia ficar P menos P0, só que eu já passei para cá, vai ficar positivo, mais alfa A mais beta B. Então, tá aqui, ó. Essa equação é a equação vetorial, só que agora do plano. Vou abreviar aqui. Essa é a equação vetorial, só que agora do plano, onde eu vou usar 2 vetores diretores e um ponto que pertence ao meu plano. Da mesma forma, a partir dela, eu consigo obter as equações paramétricas. Vou obter agora as equações paramétricas. Deu para entender, gente, isso aí? Na prova, vocês já vão jogar direto aqui ou vocês vão fazer o paralelogramo aqui? Paralelogramo, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Sabe o que ia ser interessante se eu colocasse na prova? Demonstre a equação. Aí ia ser legal. As melhores questões são essas. Demonstre alguma coisa, são as melhores. Mas não vou fazer isso, né? Já até fiz a prova. Se eu tivesse pensado nisso antes, pelo menos. Tá, vamos lá. O que eu quero? Ah, tá. Eu quero as equações paramétricas agora, né? Então, a partir daqui, eu vou fazer as equações paramétricas. Eu vou fazer mais rápido, porque é a mesma coisa da equação da reta, tá? Então, aqui, ó, quem é o P? É o x, y, z. Quem é o P0? O x0, tá? Então, eu vou escrever aqui logo. Então, ó, quem é o meu P? É o x, y, z. Igual ao meu P0, que é x0, y0, z0. Mais alfa vezes A. O A, as coordenadas dele é A1, A2, A3. Mais beta B. Só que o B tem coordenadas B1, B2 e B3. Então, ó, tá ficando bonito. Então, agora, vou fazer a mesma coisa. Eu vou somar
x0 mais alfa vezes A1 mais beta vezes B1. Aí eu vou ter a equação para x. Vou somar y0 mais alfa 2 mais beta B2. Vou ter equação para y. A mesma coisa para z. Então, no final, eu vou ter isso aqui, ó, x igual a x0 mais alfa vezes A1 mais beta vezes B1. Para y, eu vou ter y0 mais alfa vezes A2 mais beta vezes B2. Da mesma forma, z igual a z0 mais alfa A3 mais beta B3. Então, se você tem uma equação, por exemplo, assim, ó, digamos que você tem aqui x igual a 1 mais 2 alfa mais 3 beta. Y é igual a menos alfa mais beta. Z igual a 2, sei lá, mais π vezes alfa menos 2 beta. Se eu te desse um exemplo aqui, eu falasse assim, quem é o ponto que eu usei? Aí, para o ponto, você vai olhar para quem não está nem com alfa nem com beta. Então, é o ponto 1, 0 e 2. Quem são as coordenadas do meu vetor A? Aí você olha para o alfa aqui, ó, é 2, menos 1 e π. Quem são as coordenadas de B? Aí você olha para cá para o beta, 3, 1 e menos 2. Tá? Então, o que muda na equação é que agora você vai ter dois parâmetros, o parâmetro alfa e o parâmetro beta. E aí, se você quer descobrir as coordenadas de um vetor, você olha para o parâmetro alfa. Do outro vetor, você olha para o parâmetro beta. Você quer descobrir do ponto, você olha lá aqui para os valores que não estão nem com alfa nem com beta. Aí você descobre. Então tá, para a equação do plano, tem uma terceira equação, tá? Para a equação do plano, que é o que a gente chama de equação geral. Essa equação também é muito interessante. Mas antes, deixa eu só fazer um resumo aqui do que a gente viu. Ó. Então, essas duas equações são as equações que a gente acabou de ver. Isso do plano, tá, gente? Então, em cima, a equação vetorial e embaixo as equações paramétricas. É claro que nesse caso aí, a gente não vai mostrar a simétrica, até porque você tem dois parâmetros, né? Então, ou você isolaria o alfa, mas ainda ia aparecer o beta, ou você isolaria o beta. Então, nesse caso, a gente vai ficar com essas duas. Só que a gente vai ter mais uma, que a gente vai chamar de equação geral. Então, por que ela é interessante? Olha só. Eu falei para vocês que, para você obter a equação do plano, você precisa de dois vetores diretores e um ponto. Mas existe uma forma de você obter a equação do plano obtendo só um vetor, só que tem uma condição. Esse vetor ele tem que ser um vetor normal à superfície. Tá? Ou seja, ele tem que ser perpendicular à superfície. Ele tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, se você tem um vetor normal a um plano e você tem um ponto do plano, você consegue também obter uma equação para esse plano, só usando essas duas informações. Essa equação que a gente chama de equação geral do plano. Então, vou colocar aqui, ó, equação geral. Vocês estão vendo que hoje é bastante coisa, né? Equação geral. Digamos, ó, mais uma vez, você tem aqui um plano, chamar de plano π, de novo, não tem problema. Digamos que eu tenho um vetor normal, vou chamar de n, né, n de normal, e eu sei as coordenadas dele. É A, B e C. E eu também sei de um ponto desse meu plano. As coordenadas dele é x0, y0 e z0. Aí, digamos, então, que o meu ponto P0 está bem aqui. Esse é o meu ponto P0. O que eu vou fazer? Esse meu vetor aqui, n, é um vetor normal. Então, onde eu posicionar ele aqui no plano, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Π sobre 2 radianos. Então, eu vou posicionar o meu vetor n bem aqui, em cima do ponto P.
Então, ó, digamos que ele tá bem aqui, o vetor N. Pronto. Está aqui o vetor N. Então, ó, eu tenho um ponto e eu tenho um vetor N, um vetor normal. Agora, de novo, vou pegar qualquer ponto aqui do plano, qualquer um. Vou pegar esse ponto, sei lá, bem aqui, ó. Ponto P. Aí o ponto P é x, y, z. Ora, do meu ponto P0 até o ponto P, eu posso formar um vetor, né? Então, daqui para cá, ó, eu consigo formar um vetor. Esse vetor é o meu vetor P0P. Qual é a relação entre o vetor P0P e esse vetor normal? O que eles são? São perpendiculares. Então, ó, bem aqui, eu estou formando um ângulo de 90 graus. Na aula passada, a gente aprendeu o seguinte, ó, que se você tem aqui, ó, dois vetores que eles são perpendiculares, então o que acontece? Isso aqui acontece se e somente se o produto interno entre esses vetores é igual a quanto? Igual a quanto? Zero. Então, ó, se dois vetores são perpendiculares, então o produto interno entre eles é nulo, é zero. Tá, mas quem é esse vetor aqui, P0P? As coordenadas dele são essas daqui, ó. É x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Produto escalar. Quem é esse vetor normal aqui? É o A, B e C. Então, esse produto escalar aqui tem que ser igual a zero. Então, eu vou fazer o produto escalar. Ou seja, eu vou multiplicar esse vezes esse. Fazer aqui x menos x0 vezes A, mais esse vezes B, ou seja, y menos y0 vezes B, mais esse vezes esse, ou seja, z menos z0 vezes c. Isso aqui eu vou igualar a zero. Dá para continuar, só que eu vou continuar no outro quadro. Mas guarda essa informação aqui, tá? Então, aqui eu só fiz o produto interno e igualei a zero. Agora, desses valores que vocês estão olhando aí, ó, eu vou distribuir, né? O A com o X, o B com os Y e assim por diante. Quando eu faço isso, eu obtenho algo assim, ó. Eu obtenho algo A vezes X mais B vezes Y mais C vezes Z. Ah, professor, e cadê os outros? Os outros eu coloquei para o outro lado, que era nulo, então para o outro lado vai aparecer aqui, ó. A vezes X0 mais B vezes Y0 mais C vezes Z0. Só que lembrando, gente, que X0, Y0 e Z0 são valores que eu conheço. O A, o B e o C também são valores que eu conheço. Então, isso daqui eu posso dizer que é uma coisa só. Então, ao lado direito todinho, eu vou chamar de D. Isso aqui é tudo uma constante. Então, no final, como é que vai ficar a equação? No final vai ficar assim, ó. AX mais BY mais C vezes Z igual a D. Então, essa equação aqui é o que a gente vai chamar de equação geral. Note que ela é até mais fácil para verificar se um ponto ele pertence ou não ao plano. Porque olha só, gente, se você quer saber se um ponto pertence ou não a um plano, o que você faz? Caiu até na prova, né? Você pega aquele ponto e substitui na equação. Digamos, é o ponto, sei lá, 1, 2 e 1. Aí você joga aqui no lugar do x 1, no lugar do y 2, no lugar do z 1. Faz a conta, se der igual, é porque faz parte. Se deu diferente, é porque o ponto não faz parte. Então, isso é uma forma algébrica de você descobrir se um ponto ele faz ou não parte da equação do plano. Basta você usar essa equação aqui. Tá? Então, fica até mais simples, né, para ver se um ponto pertence ou não ao plano usando a equação geral
do plano. Tá, agora vamos resolver aqui alguns exercícios. Aqui, ó, só a equação geral do plano, é isso que eu acabei de mostrar. Então, se você tem um vetor normal e você tem um ponto que pertence ao plano, então a equação geral vai ser essa daqui. E aqui o D, ó, vai ser sendo que o D é igual a x0 mais by0 mais c, z0. Tá, vamos resolver aqui, olha só. O exercício 1, eu vou deixar para casa, tá? Vou fazer só o 2 aqui com vocês, só para dar mais tempo de fazer o resto. Mas note que o UNI não é difícil, olha só. O que está pedindo aqui? Ó? Escreva as equações paramétricas que passam pelos pontos A, B e C. Aí você vai falar, professor, mas o senhor não me deu nenhum vetor diretor. Não tem problema. A partir desses 3 pontos aqui, você descobre os vetores diretores. Você pode fazer o vetor AB, já vai ser um vetor diretor, e o vetor AC, já vai ser outro vetor diretor. Se quiser mudar, faz o vetor BC, CA, enfim. Você pega 2 pontos e a partir desses 2 pontos você forma um vetor. Esse vetor vai ser o vetor diretor. Só que aqui você vai precisar de 2 vetores diretores. Tá? Então você faz aí, escolhe 2 pontos, faz o vetor diretor, escolhe outros 2, faz outro vetor diretor, escolhe um ponto desses 3 aqui e aplica aí na equação paramétrica. Tá bom? Exercício 2 agora. Escreva a equação geral do plano que passa pelo ponto aqui, ó, esse ponto P0, e tem esse vetor normal aqui. Então, vou pular logo aí para o número 2. Vamos lá. Exercício... Ó, estou pulando agora para o 2 logo. O ponto P0 é o ponto 4, 0 e menos 3. Já o meu vetor normal é o meu vetor J mais 2K. Pronto. Olha só, eu tenho aqui essas duas informações. Eu tenho meu ponto P0, 4, 0 e menos 3, e eu tenho meu vetor normal, J mais 2K. Aqui, gente, vamos escrever esse vetor normal aqui, que está na base canônica, bora escrever ele para coordenadas. O que eu faço? Então, nesse caso aqui, o meu vetor normal vai ser igual. Eu já vou colocar aqui o símbolo da coordenada. Em x, ele vai ser igual a quanto? Igual a 0, né? Por quê? Porque olha aqui para o quadro, não tem o vetor i. Se não tem, então subentende-se que no vetor i é o 0, no x é o 0. Agora, olha para o vetor y, para a coordenada y. Eu tenho aqui o meu vetor j. Quem é o coeficiente dele? É o 1. Então, aqui seria 0, 1. E agora, em z é quanto? 2. Então, está aqui, ó. Obtive as coordenadas do meu vetor. Aí eu quero a equação geral do meu plano, sendo que esse vetor é um vetor normal. Aí vai ficar fácil, sabe por quê? Ó, eu tenho as coordenadas do vetor 0, 1 e 2. Se eu tenho, olha aqui a equação geral. Ó, quem é que está junto com o x aqui, ax? A é a coordenada do vetor, a primeira. Aqui é a segunda e aqui é a terceira. Então, com A, B e C, eu já sei quem é o lado esquerdo todinho. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, a partir daqui, quem vai ser a minha equação? Ó, o meu A é 0, o meu B é 1, o meu C é 2, então vai ficar 0 vezes x mais 1 vezes y mais 2 vezes z. Igual, aí do outro lado, quem é? É o D. Olha aqui, ó, a fórmula. Do outro lado vai ficar o D. Mas quem é o D? É como se fosse produto interno, né? Você pega a primeira coordenada do vetor, multiplica pela primeira do ponto, mais a segunda com a segunda, mais a terceira com a terceira. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Do outro lado vai ficar 0 vezes 4. 0 vezes 4. Mais, aqui agora, 1 vezes 0. Vou colocar aqui 1 vezes 0. E agora, por último, ó, 2 vezes menos 3.
que vai ficar logo menos 6. Agora só falta eu ajeitar, né? Porque onde tem 0 é 0. E aqui, ó, 0 vezes x também não preciso colocar, então vai ficar 0. Então, no final vai ficar y mais 2e igual a menos 6. Então, essa é a resposta para essa minha questão. Então, a partir do vetor normal e do ponto, eu consegui obter a equação geral desse plano, tá? Nesse caso aqui. Alguma dúvida? Tudo certo? Tá tranquilo? Não entendeu? Tá, vamos lá. Olha só. Primeiro, o que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho um ponto. Esse ponto aqui é o ponto que faz parte do plano. Tá bom? E eu tenho um vetor, que é um vetor normal. 0, 1, 2. A equação geral, que foi o que a gente aprendeu aqui agora, eu uso ela justamente quando eu tenho um ponto e um vetor normal. Ela vai ter exatamente essa configuração aqui, ó. AX mais BY mais CZ. Mas quem é o A, o B e o C, que são os coeficientes aqui do X, do Y e do Z? O A, o B e o C são justamente as coordenadas do meu vetor normal. Aí foi isso que eu fiz aqui, ó. Quando eu fui escrever aqui, AX mais BY mais CZ, no lugar do A, eu coloquei o 0, que é a coordenada aqui desse vetor. No lugar do B, eu coloquei o 1. E no lugar do C, eu coloquei o 2. Pronto, então o lado esquerdo, beleza. Agora, e o lado direito? Quem é o lado direito? Aí eu volto para a fórmula aqui, ó. O lado direito é o D, certo? Só que quem é o D? É eu pegar a primeira coordenada do vetor e multiplicar pela primeira coordenada do meu ponto. Depois eu somar com a segunda do vetor vezes a segunda do ponto. Depois somar com a terceira do vetor vezes a terceira do ponto. Aí foi isso que eu fiz. Aí eu vim para cá, ó. A primeira do vetor é 0. E a primeira aqui é 4. Então ficou 0 vezes 4. Aí depois mais a segunda, 1 vezes 0, que também vai dar 0. E no final só sobrou 2 vezes menos 3, que é menos 6, que é o que sobrou. Entendeu? Então, por isso que eu digo, só você ver aqui os elementos, aí vocês podem ir fazendo com calma, olhando a equação, que vocês vão chegar lá, tá bom? Beleza, então, não acabou. Nós temos agora a nossa última parte da aula, que é uma das mais importantes, na verdade. Então, vamos falar agora sobre produto vetorial. Tá? Antes de eu falar de produto vetorial, deixa eu comentar com vocês, pelo menos, a motivação do produto vetorial. Então, olha só. Aqui, a gente aprendeu que, se você tem um vetor normal e um ponto, você consegue escrever a equação geral de um plano, certo? Então, a gente começou a perceber que, se você tiver um vetor normal a um plano, você tem certas vantagens. Ou melhor, olha a pergunta que foi feita. Se você tem dois vetores, imagina que você tem aqui, só um exemplo. Imagina aqui, ó, que você tem um vetor aqui, sei lá, vou chamar de vetor U. E você tem outro vetor aqui, ó, vetor V. Seria interessante achar um vetor, porque dois vetores já vão formar um plano, né? Já determina um plano para mim. Dois vetores, desde que eles não sejam, né, não estejam na mesma linha, não estejam na mesma direção. Então, seria interessante achar um terceiro vetor que fosse perpendicular ao mesmo tempo aos dois vetores. Estão entendendo? Se você tem dois vetores, eles fazem parte do plano. Ah, mas eu não queria trabalhar com os dois, eu queria trabalhar com o vetor normal. A pergunta é, será que a partir de dois vetores eu consigo obter um terceiro vetor que seja perpendicular ao mesmo tempo aos dois vetores? Essa que é a motivação. Ou seja, eu quero que esse vetor n ele seja perpendicular tanto aqui ao meu vetor U, mas que ele também seja perpendicular aqui, ó, ao meu vetor V. Ou seja, eu quero que ele seja perpendicular a esse vetor e a esse vetor. Então, matematicamente falando, o que eu preciso é de um vetor cujo produto interno com esse meu vetor U seja 0, né? Já que isso é a condição para que sejam perpendiculares, mas eu preciso também que esse vetor n ele também seja perpendicular a V, ou seja, isso aqui também seja verdade. Então, a partir daqui, eu consigo formar um sistema de equações. Lembrando que eu não sei quem é o n.
é quem eu quero descobrir. Então, o N lá é um x, y, z que eu quero descobrir. Usando esse sistema aqui, eu consigo uma fórmula para eu achar um vetor que seja perpendicular ao vetor u e ao vetor v. Não vou fazer essa demonstração, infelizmente não dá tempo. Mas eu só quero dizer que a parte dessa motivação aqui é que nós obtemos o produto vetorial. Então, toda vez que você faz produto vetorial de dois vetores, o que você está fazendo é achando um terceiro vetor que é perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Tá? É isso que você está achando. Então, a motivação também está por trás disso aqui que a gente acabou de ver com relação à equação do plano. No nosso material, todas as notas de aula, quanto no livro, tem a demonstração. Você pode até olhar lá depois. Mas aqui eu já vou dar o resultado, já vou dar a consequência para vocês, tá bom? Então, esse aqui vocês vão ter que decorar, porque, a não ser que vocês estudem a demonstração. Aí na prova vocês demonstram também. Pode ser. Vamos lá. Olha só, então o que é o produto vetorial? Definição. Pelo menos aí é fácil de decorar, né? Então, olha só, o produto vetorial de dois vetores, ele é o determinante dessa matriz aqui. Calma, mas quem é essa matriz? A primeira linha dela são os vetores da base canônica. Olha uma aplicação aí da nossa base canônica aparecendo, tá? Aí, JK, a importância dela. A segunda linha vão ser as coordenadas do vetor A. E a última linha vão ser as coordenadas do vetor B. Então, quando você faz o determinante da matriz, isso vai te dar um vetor. Mas por que vai te dar um vetor? Porque aqui, ó, quando você calcula o determinante, você está multiplicando escalar com o vetor I. Né? Isso aqui vai te dar um vetor. Depois, escalar com o vetor J, escalar com o vetor K. Aí você junta os três e forma um vetor só, usando a base canônica. Enfim, quando você vai calcular o determinante disso daqui, vai te dar outra fórmula, né? Vai te dar isso daqui, ó. Aqui você pode calcular determinante de várias formas, né? Inclusive, uma que eu gosto muito é o desenvolvimento de Laplace, em álgebra linear. Quem já viu pode usar, quem ainda não viu pode também procurar saber. Mas também você pode usar pelo que a gente aprendeu no ensino médio. Então, vamos lá. Calculando o determinante aqui dessa matriz, eu obtenho isso daqui, ó, gente. Eu obtenho A2, B3, menos A3, B2, isso na primeira coordenada. Depois, A3, B1, menos A1, B3 na segunda coordenada. E depois aqui, A1, B2, menos A2, B1 na terceira. Então, na verdade, isso aqui é o desenvolvimento desse determinante. Na verdade, quando você vai olhar a demonstração mesmo do produto vetorial, você primeiro chega aqui, usando aquele nosso sistema ali, e depois você percebe que isso daqui também caracteriza o determinante de uma matriz, no caso essa daqui. Tá? Então, na prova, você pode usar tanto essa forma aqui, quanto essa forma de baixo, é a mesma coisa. Exemplo. Olha só, digamos que você tem esse vetor A, 3, 4, 0 e o B, 1, 2 e 0. Aí você quer calcular o produto vetorial de A com B. O que você faz? Você joga nessa matriz aqui. A primeira linha é o I, o J e o K. A segunda linha vai ser o 3, o 4 e o 0. E a terceira linha, o 1, 2 e 0. Então, está aqui, ó. Quando você calcula esse determinante, vai ficar 0 vezes I mais 0 vezes J mais 6 menos 4K. Como aqui é 0 e aqui é 0, no final ficou só 2K. Olha que interessante. Esses dois vetores aqui, em Z, a coordenada é 0, correto? Se é 0, a gente pode imaginar no espaço que eles estão no chão, naquele plano XY, né? Já o meu vetor A vetorial B é um vetor que só tem coordenada em Z, ou seja, como se ele fosse o vetor na vertical. Então, você tem dois vetores no plano, no chão, e o vetor que foi o produto vetorial, ele sai do chão para cima, né? Ou seja, esse produto vetorial aqui, que deu esse vetor, ele é perpendicular a esses dois, que é o que a gente já sabia que ia dar, porque, por definição, o produto vetorial, ele vai te dar isso daí, né? Pela demonstração. Tá, só que tem um porém, né? Professor, tá, mas tem duas maneiras de você fazer um vetor perpendicular, né? Por exemplo, aqui, ó, como eu desenhei aqui no quadro, o sentido do meu vetor normal foi de baixo para cima. Mas aí também poderia ser de cima para baixo? Poderia. Ainda ia ser perpendicular aos dois. Então, como é que a gente determina o sentido desse meu produto vetorial? A gente vai usar a regra da mão direita. Aquilo que vocês aprendem também já lá em física, né? Então, ó,
digamos que nesse caso aqui, eu quero produto vetorial de V com U. Então, você posiciona os seus dedos começando em V, né, já que o V está na frente, e vai até chegar em U. Isso vai te dar, ó, o teu dedão, ele vai apontar nesse caso para cima. Então, o sentido está para cima. Se eu fosse fazer, no caso, U vetorial V, seria o contrário, ó, porque para eu partir de U e ir para V, eu teria que fazer assim, ó, e o meu dedão ia ficar para baixo. Então, o sentido ia ser para baixo, tá bom? Então, a gente usa a regra da mão direita para determinar aí, ó, o sentido do meu produto vetorial. Muito bem. Ainda não acabou, gente. Tem uma coisa ainda muito importante para mostrar para vocês. Olha só, vamos falar de norma agora. Tá? Vamos falar de norma. Digamos que você quisesse calcular a norma do seu produto vetorial. O que você faria? Tem duas formas de você fazer. Qual é a primeira? A primeira é a seguinte, ó. O produto vetorial não é isso daqui? Não são essas coordenadas aqui? Em x, em y e em z? O que é norma? Seria isso daqui ao quadrado, mais isso daqui ao quadrado, mais isso daqui ao quadrado, raiz quadrada. Não é isso que é norma? Então, eu te dou dois vetores. E eu pergunto para você assim, calcule a norma do produto vetorial. O que você faz? Você joga aqui na matriz, ou joga aqui embaixo, acha o seu vetor e depois calcula a norma do vetor. Essa é uma forma. Porém, tem uma outra forma também de calcular, que envolve o ângulo entre os vetores. E isso é interessante. É o que a gente vai ver agora. Bom, como essa demonstração ia ser um pouquinho grande, eu já trouxe ela pronta. Está aqui, ó. Isso aqui é só o início dela. Então, vamos entender rapidinho essa demonstração aí, tá? Olha só. Digamos que você tem o vetor A e o vetor B. Está aqui as coordenadas de cada um. São vetores não nulos. E aí, quem seria a norma deles? Como eu falei, você teria que pegar a primeira coordenada daquele produto vetorial, elevar ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Aqui, por que não está aparecendo a raiz quadrada? Porque eu já joguei ao quadrado aqui para não aparecer, para ficar mais limpa a demonstração. Tá, e agora? Gente, daqui, ó, quando eu desenvolvo esses produtos notáveis, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, eu consigo ajeitar isso aqui algebricamente, de modo que daqui dessa primeira linha, eu consiga chegar nessa segunda linha. É claro que aqui não está a demonstração, da primeira para a segunda. Isso aqui vai ser um passo de fé aqui, vocês vão ter que acreditar em mim que isso aqui é verdade, tá? Então, da primeira linha aqui para a segunda, acontece, tá bom? Acreditem, pode confiar. Então, tá. A parte da segunda aqui, a gente vai entender o que acontece. Aqui, ó, olha para esse primeiro parêntese. Eu tenho A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado. Mas isso daqui não é a norma do vetor A? Porque, ó, se você fosse calcular a norma do A, não seria A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado? Seria, né? Então, isso daqui seria a norma de A ao quadrado. Aqui, o segundo é a mesma coisa, só que seria a norma de B ao quadrado. E quem é esse terceiro parêntese? Olha só o terceiro parêntese. A1 vezes B1, mais A2 vezes B2, mais A3 vezes B3. Isso não é o produto escalar? Pegar a primeira de um com a primeira do outro, somar, não é produto escalar? Então, só que aqui está ao quadrado. Então, esse terceiro parêntese se transforma nisso daqui, ó, produto escalar, só que ao quadrado. Só que na aula passada a gente aprendeu que o produto escalar não é a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, aqui, ó, substituir daqui para cá. Não é difícil, é fácil até. Aí aqui, ó, eu vou colocar em evidência a norma de A ao quadrado com a norma de B ao quadrado. Quando eu coloco em evidência, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. Só que 1 menos cosseno ao quadrado é o quê? Seno ao quadrado. Então, tá aqui, ó, substitui e fica assim. Agora, só falta uma coisa, eu passar a raiz quadrada em todo mundo. Quando eu faço isso, vai ficar exatamente isso daí, ó. Então, uma outra forma de você calcular o produto vetorial, a norma dele, é você pegar a norma de A vezes a norma de B, vezes o seno do ângulo entre eles. Aqui era para ser módulo de seno, né? Já que era raiz, mas como o seno vai ser sempre positivo, porque a gente não vai sair ou do primeiro ou do segundo quadrante, então posso deixar só seno aqui. Agora que eu tenho essa relação do produto vetorial com o ângulo entre os vetores, olha só. Dois vetores vão ser paralelos se e somente se o produto vetorial entre eles for o vetor nulo.
né? Porque se eles são paralelos, o seno do ângulo entre eles vai ser 0. E aí eu vou obter isso aqui 0. Então, você quer saber se dois vetores são paralelos. Calcula o produto vetorial. Se der 0, é porque eles são paralelos. Ah, não, eu quero saber se eles são perpendiculares. Calcula o produto escalar. Se der 0, é perpendicular. Tá bom? Tudo bem. Propriedades agora. Já vou encerrar, tá, gente? Só as propriedades. Depois uma interpretação geométrica. Depois mais produto misto. Não, brincadeira. Produto misto vai ficar a próxima aula. Então, olha só. Propriedades, tá? Primeira. Se você faz produto vetorial de A com ele mesmo, vai dar o vetor nulo. O que faz sentido, né? Porque se um vetor, ele é paralelo a ele mesmo, né? Então, se ele é paralelo a ele mesmo, o produto vetorial vai dar 0. No caso, o vetor nulo. Segundo, olha só. A vetorial com B é igual a menos vetorial de B com A. Isso acontece até pela regra da mão direita, né? Que o sentido, se você trocar, inverte aí a ordem, o sentido muda do seu vetor. Então, aqui, ó, vai aparecer um menos aqui. Terceira, propriedade aqui com escalar. Você pode multiplicar aqui o escalar aqui dentro sem problema nenhum. E a última é a propriedade distributiva. Agora, para encerrar de vez, eu preciso que vocês me ajudem aqui nessa interpretação geométrica. Qual é uma das aplicações do produto vetorial? Olha só. Digamos que você tem aqui dois vetores, A e B. O vetor A está de vermelho, o vetor B está de azul. Com isso, eu consigo formar um paralelogramo. Eu vou escrever aqui esse paralelogramo. Já vou escrever aqui nesse quadro aqui, ó, mas eu vou repetir esse paralelogramo. Só que eu não vou escrever em forma de vetor, já vou escrever com as medidas, que seria a norma dos vetores, né? Que nem a gente faz lá quando a gente quer saber do triângulo. Então, olha só. Você tem aqui um paralelogramo, onde a base dele seria a norma do meu vetor B. E o lado dele inclinado seria a norma do meu vetor A. E eu tenho aqui esse ângulo, que é o ângulo θ, que é o ângulo entre os vetores. Então, olhando para o quadro agora. Se eu quisesse calcular a área desse paralelogramo, o que eu faria? Eu multiplicava esse lado com esse lado, certo ou errado? Errado, né? Porque para você calcular a área de um paralelogramo, você multiplica a base pela altura. E se A não é a altura. Então, eu vou fazer aqui a altura. Então, ó, quando eu pego aqui a altura aqui eu vou chamar de H. É ela que eu quero. Para eu achar a área, eu preciso calcular base vezes altura. Mas para eu achar essa altura aqui, ó, eu olho para esse triângulo retângulo. Olhando para esse triângulo retângulo, o que eu faço? Eu vou usar as leis trigonométricas. Então, vai ficar seno de θ é igual cateto oposto, que é H, sobre hipotenusa, que é a norma de A. Então, quem é a minha altura? A minha altura seria a norma de A vezes o seno do ângulo θ. Olha que interessante agora. Agora que eu sei disso, se eu for querer calcular a área do meu paralelogramo, eu já sei que a área é base vezes altura. Só que a minha base é a norma de B. Então, isso daqui vai ficar igual a norma de B. E quem é a minha altura? É a norma de A vezes o seno de θ. Só que a gente acabou de ver, gente, quem é norma de B vezes norma de A vezes o seno do ângulo entre eles? Quem é isso aqui? É a norma do produto vetorial. Ou seja, a área do paralelogramo nada mais é do que a norma do produto vetorial de A com B. Ou seja, se você tem dois vetores e você faz o produto vetorial entre eles e depois calcula a norma, o que você está fazendo é calculando a área de um paralelogramo, tá? Que é composto ali por aqueles dois vetores. Bom, então com isso, deixa eu só passar um exercício aqui para casa. Esse daí, ó. Calcule a área do paralelogramo determinado pelos vetores A e B. Tá? Então, isso daí vai ficar para casa. Esses vetores, eles formam um paralelogramo. Você faz o produto vetorial, faz a norma, isso vai te dar a área. Tá bom?
E é isso, gente. Ficou ainda algumas coisas aqui, produto misto. A gente vai ver na próxima aula sem problema nenhum. Então, obrigado pela paciência. Sei que hoje foi muito conteúdo. Depois revejam a aula no YouTube, né, para relembrar todos os conteúdos. E boa prova para vocês. Até sexta-feira e até segunda-feira.